Hi students! Olá alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o Simple Present. O que seria esse Simple Present? É um tempo verbal que em português nós dizemos simplesmente o presente, ok? São situações que estão acontecendo agora. O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Veja alguns dos exemplos na tela abaixo. Nós temos a primeira frase, I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 em ponto. Você vê que o horário de acordar é um hábito, então você vê aí que a frase está escrita no Simple Present, ok? A segunda frase nós temos The Earth revolves around the sun. A Terra gira em torno do Sol. É uma verdade universal, então você também está utilizando o presente simples para falar sobre essa ação, ok? Número 3, nós temos Are you sad? Nós temos uma pergunta. Você está triste? Então, para falar sobre sentimentos, você vê também que utilizamos o presente simples. Na quarta frase, nós temos We want to buy a car. Nós queremos comprar um carro. Então, essa frase está expressando um desejo, algo que quer que se realize. Só que nós estamos falando no presente, então você também vai utilizar esse tempo verbal. Na quinta frase, nós temos I think she is unhappy. Eu acho que ela é infeliz. Apenas uma opinião. Então, é algo também que você vai utilizar o presente simples. Na sexta frase, nós temos He prefers to stay at home. Ele prefere ficar em casa. Então, se nós também temos algo, uma frase que expressa uma preferência, você vai notar que ela está escrita no presente simples. Nós temos também o presente simples para falar de rotinas diárias. E aí, para vocês na tela, nós temos uma daily routine, uma rotina diária. E nós temos também o vocabulário que está envolvido nessa rotina, ok? Acompanhem comigo aí na tela. Nós temos o primeiro que é get up, que significa levantar ou acordar, ok? A segunda tarefa da rotina nós temos have a shower, que significa tomar banho. A terceira nós temos have breakfast, que significa tomar café. A próxima nós temos work, que significa trabalhar. Do the shopping ou go shopping, ir às compras, que é uma ação, né, que geralmente as pessoas fazem na semana ou no fim de semana também, enfim. Walk the dog, algumas pessoas levam o cachorro para passear, então também é uma ação. Have dinner, que significa jantar. Watch TV, que significa assistir TV. E read a book, que significa ler um livro. Então, vocês acabaram de ver uma rotina diária, desde acordar até a hora de ir dormir, ok? Em relação ao presente simples. Todas elas expressam ações que as pessoas fazem no dia a dia. Portanto, você vai utilizar esse tempo verbal. Let's see some examples of phrasing using simple present. Vamos ver mais alguns exemplos utilizando o presente simples. O primeiro nós temos John plays soccer very well. O John joga futebol muito bem. O próximo nós temos My mother loves chocolate. Minha mãe ama chocolate.
Thaís and Tiago go to school in the afternoon. A Thaís e o Tiago vão para a escola de tarde. E I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Observem aí na tela de vocês que estão destacados os verbos de cada uma dessas frases, ok? Na primeira nós temos o plays, que se refere ao João, né? Ele joga. No segundo nós temos my mother loves, a minha mãe ama. Na próxima, nós temos duas pessoas, a Thaís e o Tiago, e o verbo é o go, né? Eles vão. E nós temos também I always read. Nós temos aí o verbo destacado, o verbo ler, ok? Eu sempre leio. Todas essas ações estão situadas no presente. Rules of use, regras de uso. Para nós utilizarmos os verbos adequadamente no presente simples, nós temos algumas regras. E essas regras, elas vão modificar esses verbos de acordo com a pessoa que vai ser utilizada nessa frase, ok? Nós temos ali verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X. É preciso acrescentar as letras ES ao final do verbo. E nós temos ali dois exemplos para vocês observarem. O primeiro, to push, que significa empurrar, ele vai ficar pushes, com ES no final. O to go, em algumas pessoas do discurso, nós vamos transformar esse verbo em goes, ok? Vamos acrescentar ES ao final desse verbo também, porque ele termina com a letra O, assim como eu falei na regra de uso para vocês. A próxima regra é verbos terminados em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta IES. Por exemplo, o verbo to fly, que significa voar, ele vai ser transformado para flies, ok? No caso aí, ele vai ser voa, ok? O verbo terminado em Y, precedido de vogal, que as vogais, eu creio que vocês se lembram muito bem, A, E, I, O, U, acrescenta-se somente o S ao verbo, ok? Nós temos ali to play, que significa brincar, jogar, tocar também em alguns outros casos, ok? Você vai colocar apenas o S ao final do verbo, ok? Porque ele está, o Y ele está precedido de uma vogal, nesse caso a letra A. Então, play, que significa jogar, vai ficar plays em algumas pessoas do discurso, ok? Vamos agora aos exercícios. Vocês aí em casa vão pegar o livro da Prova Enem, segundo ano do ensino médio, ok? E vão abrir o livro nas páginas das questões de língua inglesa, ok? Vamos aí para a página 73, na questão número 6. 73, questão número 6. Nós temos aí um breve texto, ok? Ele é bem pequeno. Então, nós vamos fazer a leitura integral desse texto. E você aí em casa já pode destacar algumas palavras que você conhece, ok? Peguem um lápis e vocês podem circular algumas palavras cognatas que eu já falei em algumas aulas anteriores o que são, ok? São aquelas palavras que se parecem com a língua portuguesa. Vamos começar agora a leitura do texto. Why am I compelled to write? Because the writing saves me from this complacency I fear, because I have no choice, because I must keep the spirit of my revolt in myself alive, because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put order in the world, give it a handle so I can grasp it. Ok? O texto é da Anzaldúa e
Vamos agora fazer algumas observações sobre esse texto, ok? Aí eu acabei circulando algumas palavrinhas que muito provavelmente vocês aí em casa também conhecem, ok? E elas vão facilitar muito a leitura da nossa atividade de hoje, ok? Nós temos algumas palavras, como write, que significa escrever. Nós temos choice, que significa escolha, ok? E tem algumas outras palavras também parecidas com a língua portuguesa que vocês podem fazer associações para entender melhor. Eu também destaquei aí na tela para vocês a primeira palavrinha do texto, que significa, que é why, e significa por quê para pergunta em inglês, ok? E logo após essa pergunta, que é sinalizada pelo sinal de interrogação, ela fala because, ou seja, porque. Ela, na mesma frase, ela faz uma pergunta e logo após ela responde, ok? O sentido aí da escrita. Então, vamos agora para a nossa questão. Vocês vão ler comigo aí em casa o enunciado da questão e vamos ver qual das alternativas vai se encaixar direitinho na pergunta que foi feita, ok? Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre as questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as: letra A, razões pelas quais ela escreve; letra B, compensações advindas da escrita; letra C, possibilidade de mudar o mundo real; letra D, maneiras dela lidar com seus medos; e letra E, escolha que ela faz para ordenar o mundo. Agora, cada uma das alternativas vai ser analisada uma por uma e nós vamos ver qual se encaixa, ok? Na letra A, razões pelas quais ela escreve. Vocês veem aí que logo na primeira frase do texto ela fala algo relacionado à escrita. Lembram da palavra write, que significa escrever? Então, ela realmente faz essa razão, ela descreve aí nesse parágrafo inteiro sobre a escrita dela. Então, nós temos algo sim relacionado na letra A, ok? Na letra B, nós temos compensações advindas da escrita. Não seria a nossa alternativa, ok? Até porque ela está falando de algo próprio dela, não necessariamente da escrita como geral, ok? Na letra C, nós temos possibilidades de mudar o mundo real. Também não seria essa a nossa alternativa, porque ela está falando de algo próprio, algo relativo aos sentimentos dela. Então, você vê que não é algo relacionado ao mundo como um todo, ok? Na letra D, nós temos maneiras de ela lidar com seus medos. Apesar de ter algo relacionado no texto, ela não quis evidenciar a questão do medo em relação à escrita, ok? E sim alguns outros sentimentos que a escrita desperta na autora. E na letra E, escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Também nós vimos aí nessa questão que ela fala sobre algo pessoal, então, em relação à escrita, ela não fala sobre escolhas no geral que possam fazer uma mudança no mundo inteiro, ok? Então, a nossa alternativa seria a letra A, razões pelas quais ela escreve. A próxima questão, você vai apenas virar a página, ok? Página 74, questão número 7. Nós também temos um texto pequeno com o título National Geographic News. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto rapidinho e vocês aí já podem, em casa, destacar as palavras que vocês conhecerem, ok? Christine Delamore é a pessoa que está escrevendo
published in April 26, 2010. Publicado em 26 de abril de 2010. Our bodies produce a small, steady amount of natural morphine, a new study suggests. Traces of the chemical are often found in mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally or being delivered by something that subjects consumed. The new research shows that mice produce the incredible painkiller and that humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it, said the study co-author Meinhard Zhang, who studies plant-based pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center in St. Louis, Missouri. Acabamos de fazer a leitura do texto. Novamente, nós temos algumas palavras que vocês podem conhecer, ok? Então, eu fiz a minha anotação para que vocês tenham um modelo para que vocês possam fazer também para facilitar a leitura de vocês, ok? Então, observem essas palavras e vamos ler o enunciado da questão. Ao ler a matéria publicada na National Geographic, Geografia Nacional, para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que, letra A, os compostos químicos de morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Seria essa a nossa alternativa? Não, você vê aí que o texto não nos dá alguns dados em relação à pesquisa estar sendo feita no Missouri, né, que é um estado dos Estados Unidos. Então, você vê apenas que as pessoas que fazem a pesquisa são desse estado, mas que a pesquisa não está sendo diretamente feita lá, ok? Na letra B, nós temos: os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Seria essa a nossa resposta? As duas primeiras frases do texto, elas estão relacionadas a essa alternativa, ok? Até porque eles falam sobre a produção do corpo de uma morfina natural. Então, ele está relacionando, sim, aos ratos, né? A questão aí da produção dessa morfina. Então, você vê aí que a letra B, ela tem, sim, algo relacionado ao texto. Na letra C, nós temos: a produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Seria essa a nossa resposta? Você vê que o texto ele não está falando sobre a grande quantidade de morfina que é contida aí nesse estudo. Então, nós vamos descartar essa alternativa, ok? Na letra D, nós temos: os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. Também não temos essa informação no texto, ok? Portanto, vamos descartar essa alternativa. E na letra E, a produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Também não confere a nossa alternativa, porque é exatamente o oposto do que diz no texto, ok? Está falando que foi descoberto pela pesquisa que os mamíferos produzem uma morfina naturalmente. Então, se os animais produzem essa morfina, então a letra E está descartada, ok? Na letra B, então, seria a nossa resposta: os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Lembrando que os dois textos, eles são escritos no presente simples, ok? Como vocês viram na aula de hoje, eles estão relacionados aí exatamente por estarem escritos no presente simples, ok? Então, nós temos o nosso referencial bibliográfico. Se vocês quiserem mais informações a respeito de língua inglesa, vocês podem acessar esses sites. E nossa aula hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.